Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso primeiro encontro para o estudo do nosso manual de Pentateuco, referente ao curso de teologia do ETADEMP, aqui do nosso polo da Catedral de Perus. Eu queria dar início ao nosso estudo, começando pelo primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Eu queria chamar a sua atenção aqui, irmãos, para alguns fatos curiosos, né? Tem muita coisa para a gente estudar e o tempo é bem apertado. Mas vamos lá. Livro do Gênesis. Quando a gente fala do livro do Gênesis, eu quero provocar algumas coisas importantes. Ó, primeiro detalhe, o livro do Gênesis, ele foi escrito posterior ao tempo do acontecimento das coisas. Criação, época patriarcal, dilúvio, depois a vida de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, e José também. E aí a gente precisa entender o porquê da escritura do livro do Gênesis. Primeira coisa, o livro do Gênesis ele tem a ver com o princípio de todas as coisas. E aí a gente precisa entender que quando Moisés, o escritor do livro, vai fazer esse registro, além do próprio registro em si, a história do nascimento do povo de Deus, a humanidade, depois o afunilamento até chegar em Abraão e os patriarcas, o povo de Israel, nessa época, eles estavam presos, escravizados no Egito durante 400 anos. E eles precisavam receber um registro de como foi a criação. Então eles estavam embebidos na cultura pagã egípcia e eles precisavam de um relato fiel e verdadeiro sobre a história, o início da história da humanidade, a queda, o pecado, o início das primeiras civilizações, como Deus chama Abraão e constitui ele o pai da nação de Israel, que agora nessa época eles eram chamados de hebreus. Então, a narrativa de Gênesis, ela fornece essa narrativa, o relato das ações criativas divinas e também o propósito de Deus criar o ser humano e o propósito dele redentor já desde o Éden, tá? Isso é um resumo do livro do Gênesis. Isso aqui é muito importante entendermos. Paz do Senhor, irmão Jonas, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu querido. Vou só fechar o microfone do senhor, a gente já tá andando aqui, tá bom? Amém. Então, irmão, seguindo, né? Eu coloquei aqui um resumo do que é a estrutura do livro do Gênesis. E aqui, se você quiser tomando nota, mas depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Então, ó, primeiro, o livro do Gênesis, ele vai narrar no seu capítulo 1 e no capítulo 1 e capítulo 2, a criação. Deus criando o mundo e o Espírito de Deus presente nessa criação. A partir do capítulo 3, dentro ainda da criação, Deus vai criar o homem perfeito, lembremos isso, ó, o homem foi criado perfeito e colocado no Éden. Deus cria ele em sua semelhança, imagem e semelhança. Depois disso, a partir do capítulo 3, a gente vai ver a entrada do pecado no mundo. O homem fazendo uma escolha própria e levando ele, a partir disso, ser escravo do pecado. Mas olha que interessante, mesmo com a escolha pecaminosa do homem, Deus não abandona a humanidade. Deus faz uma promessa redentora, Gênesis 3,15, que ele levantaria através da semente da mulher um que traria restauração ao ser humano. Seguindo, como consequência do pecado, a gente vai ver na sequência, a partir do capítulo 6, o resultado do pecado. Então entenda, ó, o homem começou perfeito, pecou, só que o pecado ele não trouxe uma destruição direta, instantânea. O pecado ele foi progressivamente levando o homem a um estado de piora moral. Então o homem foi piorando gradativamente. E a gente olha a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis a descrição de que o homem vai ficando cada vez pior, mais afastado de Deus, cometendo coisas terríveis, ao ponto de Deus chamar Noé no capítulo 6, fazer com ele uma aliança, dizendo, olha, eu vou destruir todo mundo por causa do erro, do pecado,
mas eu vou estabelecer contigo uma aliança de salvação. A partir do capítulo 12, aí a gente vê a história de Noé, o salvamento dele, o dilúvio em si, depois a retomada, a reconstrução das primeiras civilizações a partir dos descendentes de Noé, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No capítulo 12, a gente vê a aliança que Deus faz com Abraão. Deus aparece a Abraão, que está na terra de Ur, nos caldeus, região da Mesopotâmia. Deus faz com ele, Deus fala com ele, diz que a partir dele Deus constituiria uma grande nação, um povo para si a partir de Abraão. Deus faz com ele uma aliança que seria grande, numerosa, e essa aliança teria posse da terra de Canaã. A partir disso, a vida de Abraão, irmãos, passa por diversos períodos de dificuldade, porque Deus vai requerer algumas coisas dele, obediência, fé. Num determinado ponto, Deus requer que ele sacrifique o próprio filho para testar para ele mesmo a sua fé, e Deus vai falar através desse episódio sobre o sacrifício. Depois disso, vem, a partir do capítulo 25, a sequência da história da família de Abraão. Vem os seus filhos Isaac e Jacó, e a partir de Jacó, a descendência do povo de Israel. Deus escolhe Jacó para ser o progenitor, o início, o pai direto da nação. Deus renova a aliança que tinha feito com Abraão, que tinha feito com Isaac, agora em Jacó. Muda o nome dele. E os filhos de Jacó tornam-se, então, os cabeças das 12 tribos de Israel. A partir do capítulo 42, a gente vê na entrada da história José, que vai ser o último patriarca. José, então, passa todo aquele período, ele durante jovem tem os seus irmãos desprezando ele. Depois disso, por causa de inveja, os irmãos dele fingem tramar a morte dele. Rubem, o filho mais velho, fala, não vamos matá-lo, vamos vender como escravo aos ismaelitas. Ele vai parar no Egito, vai servir na casa de Potifar, depois vai para a prisão, da prisão ele ascende ao palácio, torna-se governador do Egito, e depois, por fim, ele traz a sua família, fugindo da fome de Canaã, para morar agora na terra de Gósen, no delta do Nilo, perpetuando a família de Israel, dando sequência aí ao período que vai se iniciar a escravidão de Israel. Esse aqui é um resumo panorâmico do Gênesis. Mas vamos lá para alguns comentários. Aqui, irmãos, está um resumo muito importante para todos nós. O livro do Gênesis, ele vai introduzir um assunto. Isso aqui que eu vou falar é uma introdução da teologia. A gente, quando estuda a teologia, existe um sistema de organização da forma com que Deus se revelou ao homem, que nós chamamos de dispensacionalismo bíblico, ou dispensacionalismo clássico. Que palavra complicada é essa? É um sistema de interpretação das escrituras, em que nós temos essa interpretação de forma literal, e nós entendemos que Deus se revela ao homem de formas diferentes ao longo da história. Existem 7 ciclos, ou 7 tempos, onde Deus vai falar com o homem. E esses períodos, eles estão organizados aqui, nós chamamos eles de períodos dispensacionais. O primeiro desses períodos começa no livro do Gênesis com a criação. É o período que vai desde a criação do universo até a queda. Esse período é o chamado período da inocência, é o período onde o pecado não existe no mundo. Capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis. Então, durante esse período, não há pecado, é o chamado período da inocência, desde a criação de todas as coisas até o momento onde o homem peca no Éden. Mas a partir do pecado, Deus passa a se revelar de uma outra forma. Pensa assim comigo, irmãos, ó. No Éden, antes da queda, Deus falava com o homem face a face. Não tinha sacerdote, não tinha pastor, não tinha intermediário, não tinha tabernáculo, não tinha templo. O homem falava diretamente com Deus, face a face, sem filtro.
Só que agora, por causa do pecado, o homem se afasta de Deus. E Deus precisa se revelar agora de outro modo. Inaugura-se em Gênesis capítulo 3, verso 8, o segundo período dispensacional, chamado período da consciência. Então o homem agora não é mais inocente diante de Deus, ele tem consciência de certo e errado, mas agora ele é escravo do pecado. Esse período dura do momento onde o homem peca no Éden até o dilúvio. Esse é o chamado período da consciência, que vai até o capítulo 8, versículo 22 do livro do Gênesis. Depois que acontece o dilúvio, Deus restabelece que as águas baixem, Noé estabelece a sua família, eles voltam a procriar e dominar a terra a partir da procriação da família de Noé. Inaugura-se o terceiro período do dispensacionalismo, que nós chamamos de governo humano. A partir daí, o homem passa a desenvolver domínio sobre a natureza, começa a crescer em cultura, começa a crescer em escrita, começa a crescer intelectualmente e dominar o mundo. Esse período do chamado governo humano, ele dura desde o fim do dilúvio até os patriarcas, até Abraão. Então, durante esse período, é o chamado período do governo humano. Esse período tem como marca a progressão do pecado. Mesmo Deus trazendo Noé, a sua família resgatada durante o dilúvio, quando eles descem da arca e passam a viver, criar seus filhos, dominar novamente o planeta, o pecado volta com toda a força, e esse é o chamado período do governo humano. A partir da vida de Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis, a gente tem a inauguração do chamado período patriarcal. A história vai afunilando. Deus cria o universo, Deus cria o homem, acontece o pecado, o casal é expulso do Éden, a progressão do pecado vai aumentando, acontece o dilúvio, Deus resgata miraculosamente o seu servo Noé, a partir da sua descendência o mundo é repovoado, e agora no capítulo 12, Deus afunila a história para um homem, Abraão. Abraão até aqui é um homem idólatra que vive numa terra de idolatrias. Deus o chama, faz uma promessa de descendência a partir dele. Esse período, ele é constituído desde Abraão, a chamada dele, capítulo 12 do livro do Gênesis, até o chamado de Moisés, Gênesis 19, verso 25. Lá em Gênesis 19, 25, já com Moisés peregrinando com o povo no deserto, inaugura-se o quinto período dispensacional, é o chamado período da lei. A lei, ela funciona como? A lei é a baliza moral para um homem corrupto, desviado de Deus por causa do pecado. Deus agora dá a lei por intermédio de Moisés para que a lei sirva de orientador moral para o homem. E o período da lei vai durar de Êxodo capítulo 20, versículo 1, até Atos capítulo 2, verso 4. Então a lei, ela dura todo esse período de Moisés até o Pentecostes, que vai acontecer lá no cenáculo em Jerusalém. Agora, inaugura-se o sexto período do dispensacionalismo bíblico clássico, o chamado período da graça. É a era presente que nós vivemos, é a chamada era da igreja. Quando a gente olha pela Bíblia, ela vai desde Atos, capítulo 2, verso 4, até Apocalipse 20, verso 3. Então, do Pentecostes até o milênio é o período da graça, é o período onde Deus abre a salvação para todos os homens, os chamados gentios, nós que somos nascidos não judeus. Então, a oferta da graça de Deus em Cristo manifesta-se a partir do Pentecostes. Mas existe um sétimo e último período da história na forma com que Deus vai falar com a humanidade, o chamado reino milenial, ou milênio, que é o período onde
Cristo governará o mundo a partir de Israel, e durante esse período literal de 1000 anos vai ser o último período que Deus vai se manifestar e falar diretamente com a humanidade através da revelação do milênio, e na sequência disso, depois que se fim do milênio, vem o chamado período eterno, onde acontece o julgamento do trono branco, capítulo 20 do livro de Apocalipse, condenação dos homens ímpios, inauguração do tempo eterno para a igreja, e a partir daí é o período da eternidade futura. Até aqui, irmãos, tudo tranquilo? Se vocês quiserem mandar um ok aqui no chat ou falar, tô tentando falar bem tranquilo. Tranquilo, de boa. Tá bom, vamos seguir então. Aqui foi mais introdutório. Vamos lá para o livro do Gênesis, então. Quando a gente estuda o Pentateuco, a gente vê nos livros, principalmente no livro do Gênesis, fatos sobre criação do mundo, céus, a natureza, os homens, os animais. Só que a gente não pode olhar para o livro do Gênesis, os primeiros capítulos, os 2 primeiros, e só entender que ele fala a respeito de criação. O foco do Pentateuco é apresentar o Deus criador de todas as coisas e o eterno propósito de Deus em salvar. E como ele usa o seu povo, Israel, ou os hebreus, para ser essa nação sacerdotal. Se você quiser anotar essa expressão, nação sacerdotal, ela é muito importante. Israel, Deus escolhe Israel para ser o seu representante no mundo. E, através dessa nação sacerdotal, os representantes de Deus, viria o Salvador do mundo. Outra coisa importante, o livro do Gênesis começa com uma declaração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Aqui, irmãos, fica uma diferença muito clara entre o criacionismo bíblico, entre o fato de nós crermos através da revelação da palavra de Deus que o mundo foi criado, o mundo teve um princípio, teve uma gênese, foi criado por um ser, foi criado por Deus, pelo ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra, em contraste com a evolução darwiniana. Charles Darwin, um naturalista do século XVIII, propõe uma teoria dizendo que as espécies chegaram ao que nós conhecemos hoje através de uma evolução de milhões e milhões de anos. A gente vê aqui algumas coisas importantes. A gente vai combater aqui essa contraproposta da criação. E como a gente faz isso? Através da revelação da palavra de Deus. Nós cremos naquilo que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Primeiro, a Bíblia como palavra de Deus, como escritura divinamente inspirada. Essas são as palavras de Paulo a Timóteo. A escritura, ela é inspirada. A escritura, ela é literal. A escritura, ela não é alegórica, ela não é um conto, ela não é um encanto, ela não é a história da carochinha. A história é literal. Terceiro, a Bíblia revela o propósito, a vontade e o plano salvador de Deus para o mundo. Isso é muito importante a gente entender. Que o livro do Gênesis, ele não tem a ver somente com os fatos criativos divinos. Ele não tem a ver só com aquilo que Deus fez, mas tem a ver com a vontade do ser divino para com a humanidade. E a partir disso, a gente vai levar para o mundo a criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1. O princípio. Então, o livro do Gênesis, acima de tudo, ele vai apontar para um Deus eterno, criador de todas as coisas. Entenda isso, ó. Deus é o fator criador de todas as coisas. Então, o Gênesis não tem a ver só com os atos criativos de Deus, fatos históricos, mas tem a ver com como Deus, como a causa raiz da existência de todas as coisas. Por que existe um universo físico, material? Porque nós existimos como seres, como matéria, como seres biológicos. Porque Deus é a causa raiz, Deus é o doador da vida, Ele é o criador de todas as coisas. E criando todas as coisas, ele também revela seu propósito no ser humano e nas coisas criadas. Qual é o objetivo de tudo isso? Tudo foi criado para a sua glória. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2,
a gente vê que parece haver um intervalo indefinido entre a criação, e aqui pode estar contida a criação dos anjos e outras coisas também. Primeiro que a gente precisa entender, olha que coisa interessante, Deus como criador de todas as coisas, Deus cria o tempo. O tempo é uma criação divina. O tempo antes da criação, antes de haver tempo, Deus já existia, ou seja, Deus está fora do tempo. Só que é uma coisa meio complexa da gente entender. Ela é simples, mas ela é extremamente profunda. Deus não é limitado ao tempo como eu e você somos. Deus está acima do tempo. Para Deus, o agora, ele vê o tempo eterno antes de nós existirmos. Deus está vendo nesse momento o homem sendo criado, esse momento que nós estamos vivendo e os tempos eternos futuros. Para Deus é a mesma coisa. Deus não vê passado, presente e futuro. Deus está acima disso. Ou seja, Deus é criador do tempo. Então, as próprias intervenções que ele faz no tempo, para nós existe essa ideia de passado, presente e futuro. Para Deus, não. Seguindo, Deus dá o início, no Gênesis capítulo 1, a criação dos céus. O texto diz, lá no Salmo 33, verso 6, que ele chama a existência seus anjos através do sopro da sua boca. E Deus cria céus para a morada dos seus anjos. Os céus são a morada de Deus. Também foram criados num contexto de espaço-tempo para que os anjos lá habitassem. Então, anjos são seres celestes, eles não habitam na mesma dimensão que nós, homens, habitamos. Então, eles pertencem a outra dimensão. E é para essa criação de Deus, esse reino dele, que as almas dos homens justos são encaminhadas também. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, se você puder, abre aí comigo, Gênesis capítulo 1. O texto diz assim para a gente: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí verso 2, a terra era sem forma e vazia. Qual que é essa ideia de uma terra informe? Parece que dá uma noção aqui de que Deus fez uma coisa bagunçada. Não, vamos entender isso, ó. Deus formou a terra em 6 dias e colocou ela perfeitamente num lugar. Existe uma coordenada espacial, ou seja, uma distância que Deus colocou ela em relação à estrela que está no centro da nossa galáxia, o nosso Sol, e ela permanece do mesmo jeito. Então, quando a gente olha essa criação, essa ordenação da criação, o texto de Gênesis 1:2 diz: a terra era sem forma e estava vazia, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Então, primeiro, a ordenação da terra. Olha que coisa interessante, o Espírito de Deus presente na criação. Essa terra parece que informe, parece que ainda incompleta. A gente precisa entender, havia um grande abismo, mas o Espírito de Deus dava essa sustentação a esse planeta que estava em formação. A gente vê que somente a partir do dia 4º vai ser criado os luminares, Sol e Lua. E a partir disso, entenda, se a gente não tem o Sol, se a gente não tem a Lua, a ação da gravidade ainda não acontecia sobre esse planeta que foi criado. Logo, era necessário que o Espírito de Deus desse sustentação a essa imensidão chamada Terra, que ainda tinha sido criada e não estava completa. Então, a ação sustentadora do Espírito Santo garantia sustentação ao planeta, gravidade e astros celestes só vão surgir mais adiante. Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19. É bem interessante a gente parar e entender isso, porque quando a gente pensa na criação, a gente imagina que as coisas aconteceram e tudo foi criado de uma única vez. Não. Até a existência desses elementos, gravidade, o planeta, a lua, a distância, dia e noite, isso foi gradativamente sendo criado conforme o registro do livro do Gênesis. Seguindo aqui, falando um pouquinho da semana da criação. Primeiro,
Qual é a primeira coisa que Deus cria? Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que coisa interessante. Vamos entender essa luz inicial aqui, ou chamada luz primaveril. Sem luz não existe vida. Mas essa luz, ela pode significar mais do que claridade, do ponto de vista físico. Apesar dos luminares serem criados apenas no dia 4, a gente pode entender que luz, ela não existe apenas a partir do Sol. Existem gases que estão dispersos pelo universo que geram luz. Mas olha que coisa interessante. Essa luz aqui, ela pode ter um significado poético aplicado ao texto. Jesus é chamado de luz no Evangelho de João, capítulo 1. Então, quando Deus diz que a primeira coisa que vem à existência nesse novo ambiente de criação é a luz, pode ser a ideia de Deus se autorreferindo como a luz para todas as coisas. Então, é uma autorreferência divina de Deus como luz. Não é a ideia que Deus estava sendo criado, tá, irmãos? Só para fazer um contraponto. É a ideia de uma autorreferência transmitindo um novo amanhecer, um tempo e propósito sendo estabelecido por Deus a partir da criação. Então, sem luz não existe vida, sem luz não existe nada, não existe diferença entre luz e trevas. A luz, ela abre essa diferença entre tudo. E o próprio Deus, ele se classifica como luz para mostrar que ele é aquilo que traz iluminação, clareza, e todas as coisas vêm à existência a partir do ser divino. Seguindo, a partir do versículo 6, Deus vai criar porção seca. Deus diz no versículo 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então, depois que Deus cria a luz, Deus passa a separar águas, águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento. Olha que coisa interessante, quando a gente olha para a água ela existe em três fases distintas: água líquida, água sólida, gelo e água gasosa. Então a gente tem água em porção líquida nos oceanos, lagos e rios, mas a gente tem água em forma suspensa, gasosa, na atmosfera. E além disso, a gente tem água também no universo, nos diversos gases e aglomerados que a gente tem ao longo do universo. Então a gente tem esses três formatos e Deus faz uma separação entre água líquida, água gasosa e água em estado congelado na forma de gelo. Até então, esse planeta, ele estava sem forma e vazia. Era o segundo dia da criação, ela não tinha uma forma definida. Não havia ainda uma atmosfera de gases que envolvia o planeta. E as águas, elas estavam tanto abaixo quanto acima desse solo. E Deus vai criar, a partir do versículo 6, essa separação entre águas e águas, para que seja criado o firmamento. Firmamento, aqui a gente fala do próprio universo em si, o tecido que reveste o universo. O que a gente pode definir como firmamento aqui no livro do Gênesis? Como a atmosfera que vai envolver esse planeta, que é então formado apenas de água. Deus vai dar esse comando de separação de águas e águas, e versículo 7 diz assim, ó: e fez Deus a separação entre águas que estavam abaixo da expansão e águas que estavam acima da expansão, e assim fez. E chamou Deus, verso 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Olha que coisa interessante. Quando Deus faz essa separação entre águas e águas, versículo 7, dá a entender que havia um único ajuntamento de águas acima da atmosfera e que havia um revestimento do planeta que cobria e dava um clima
ao planeta através dessa água. É como se fosse uma espécie de escudo hídrico. O relato do livro do Gênesis, capítulo 7, verso 11, quando Deus vai levar a efeito o dilúvio, olha que coisa interessante. O texto diz que as janelas do céu foram abertas. Então, quando a gente entende que havia um escudo hídrico ao redor do planeta, e lá no dilúvio, a expressão poética, janelas do céu foram abertas, é como se essa porção de água que revestia o planeta tivesse sido derramada durante o dilúvio. Porção seca. Deus na criação vai criando primeiro o planeta, depois a expansão, separa águas e águas, mas Deus chama também a existência a porção seca, a própria terra em si. Então agora Deus diz a partir do versículo 9, ajuntam-se as águas de baixo num só lugar e haja porção seca. Então Deus cria a parte sólida do planeta, a terra. Então acontece aqui o terceiro dia da criação. A partir disso, olha que coisa interessante. Agora havia uma atmosfera que envolvia o planeta. Porção seca, água e um escudo de água ou um escudo hídrico ao redor do planeta. A partir disso, olha que coisa interessante, como existe uma sincronia da criação bíblica e as coisas precisam fazer sentido. O reino vegetal vai ser criado apenas no 5º e no 6º dia. Só que para isso, para haver reino vegetal, precisaria haver porção seca à terra. Então a cronologia da criação é perfeita nesse sentido. Tanto o reino animal quanto o reino vegetal, eles só podem vir à existência a partir dessa primeira criação que Deus faz. Então o reino vegetal, o fato de Deus fazer brotar plantas, relva, árvores, só pode haver isso a partir da criação a natureza em si, a partir da criação da porção seca. Vamos lá. Gênesis 1, verso 14. Deus vai criar sol, luas e estrelas. No 4º dia, Deus cria isso. Gênesis capítulo 1, verso 14. Então, a partir do dia 4º, passa a haver um sistema solar ao redor do nosso planeta. A descrição pensa assim, Deus cria primeiro o planeta, depois Deus cria a separação entre águas e águas, a expansão que Deus chama de céu, e Deus coloca ao redor agora sol, lua e estrelas. Então o cosmos, de uma forma geral, é criada, aquilo que está ao redor do planeta. Quando Deus cria a estrela sol, quando Deus cria a lua, Deus cria também os movimentos do planeta. O planeta passa a girar passa a rotacionar em torno do seu próprio eixo e orbitar em torno da sua estrela, o Sol. Isso gera a noção de dia e noite, o tempo aplicado agora ao planeta, a noção do tempo na Terra, o tempo terrestre. Então, a partir da criação do sistema solar, passa a ter o movimento de translação, o planeta Terra orbitando o Sol. E, a partir disso, o tempo contado como dia e noite, frações de 12 horas, escuridão e claridade. Até então, o tempo ele era somente contado para cronologia, o tempo corrido. Mas a partir da criação dos corpos celestes, Sol, luas e estrelas, a gente passa a ter também definido os tempos, o clima, as estações do ano, assim como a gravidade que vai ser regulada também com a ajuda da Lua para a regulação das marés. Então, o próprio movimento dos oceanos dependeu da criação dos corpos celestes como Sol e Lua. Até aqui, irmãos, tranquilo? Eu estou sendo bem detalhista aqui, mas eu vou andar um pouquinho agora na velocidade. Por favor, irmãos, se ficar alguma dúvida, falem, tá? Eu estou colocando aqui diversas informações de caráter físico, mas para a gente entender que o livro do Gênesis dá algumas informações de caráter científico também, falando a respeito da criação. Seguindo, a partir do dia 5º da criação, vai ser criada a vida. Então, a partir da existência de porção seca,
de porção líquida, Deus vai ordenar agora, capítulo 1, verso 20, a vida. Então, versículo 20, produzam as águas abundantemente, répteis e toda alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E versículo 21, e criou Deus as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies ave e conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus dá uma ordem: crescei, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem-se sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Então, a partir do quinto dia, Deus cria, agora, a partir da porção seca, espécies aquáticas e espécies também que vão voar, que vão dominar os céus, na expansão chamada atmosfera ou céus. Então, Deus cria animais selvagens, animais domésticos, vieram à existência a partir dos versículos 24 e 25, ou seja, toda a criação de Deus foi definida primariamente. Olha que coisa interessante, não há evolução de espécies. O texto diz que cada espécie, o texto diz assim, produzam as águas abundantemente répteis de toda alma vivente, voem sobre as aves sobre a expansão dos céus. Verso 21, que Deus cria baleias, répteis, e produzam cada um conforme a sua espécie. Ou seja, Deus cria plenamente cada uma das espécies completamente perfeita e acabada. Não existe uma ideia de evolução, mas cada espécie é criada perfeitamente do jeito que ela é. Bom, agora ainda no texto, em Gênesis 1, ao final do capítulo 1, Deus faz algo diferente. Versículo 24, Deus diz que Deus dá ordem para que seja criado gado, toda espécie de animais terrestres. Deus diz que isso é bom. E no verso 26, a trindade divina em operação aqui diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha que coisa interessante. A criação do homem é um capricho divino. Não é um acontecimento ao acaso. Deus planeja. Deus chama o conselho divino e diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Que coisa interessante. A existência do homem, irmãos, é um capítulo à parte da criação. Depois que Deus criou toda a natureza, Deus criou os animais, Deus criou as espécies aquáticas, Deus criou as aves nos céus. Deus usa uma expressão diferente agora. Até então, Deus dá ordens criativas. Produzam as águas peixes, produzem os ares aves, produzam a terra toda espécie de gado e animais terrestres. Mas para o homem, Deus usa um verbo diferente. Deus diz: façamos. Toda a criação, a natureza, o reino vegetal, o reino animal, Deus cria a partir do poder da sua palavra. Para o homem, Deus diz: façamos. Deus usa o verbo yassá, fazer. Então, Deus pega um elemento existente, o pó da terra, e Deus dá usa o seu poder, usa a própria mão do Criador para fazer a partir do pó da terra um ser dotado de inteligência, dotado de vontade, dotado de sentimento. E Deus faz o homem como um ser dominante sobre toda a criação. Ou seja, as características do homem são diferentes das características dos outros seres. Qual é a matéria-prima do homem? O pó da terra. Quando Deus usa o pó da terra, olha que interessante, no pó da terra existem todos os elementos que constituem os demais reinos. O reino mineral, vegetal e animal estão presentes no pó da terra. E Deus faz agora o homem diferente. A outra criação, Deus dá ordens: faça isso, aconteça isso, haja luz. Mas para o homem, Deus coloca o sopro divino nele. Deus fala assim:
que o homem seria feito alma vivente. E aí a gente vê o texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Deus concede ao homem vida. Deus dota o homem de vida física, o homem tem um corpo, de vida mental, o homem é dotado de raciocínio, intelecto, e o homem é dotado também de vida espiritual. Olha que coisa interessante. Deus é espírito, diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1. Mas o homem tem espírito. Existe diferença aqui. O homem não é um ser espiritual, o homem tem espírito. Então, o que ele tem em semelhança com Deus? Ele é um homem, o homem é um ser relacional. Ele é dotado de capacidade relacional, de se relacionar. Mas ele também é dotado de inteligência, ele é também dotado de sacerdócio. Deus fez o homem para intermediar, para ser um ser de domínio. Então, Deus dá ao homem a capacidade de regência, o sacerdócio no relacionamento e o relacionamento com o Criador. Deus faz o homem, entendamos isso, Deus faz um homem um ser perfeito, um homem como um ser imortalizável, sem a capacidade de morte. O homem não é um ser eterno. Eternidade é um conceito divino, só Deus é eterno. O homem, ele é imortal, ele não foi feito para a morte. Então, ele era um ser imortalizável, sem a capacidade de morrer. Porém, por causa do pecado, o homem perde essa característica de ser um ser imortal. Mas vamos entender, quando Deus cria o homem foi criado num ambiente de pureza moral, ambiental, não havia, pensa assim no Éden, irmãos, antes do pecado, não tinha doença, não envelhecia, não tinha boleto, era uma coisa maravilhosa, não tinha limitação. Já pensou o homem não ficar doente, não ter dores, não envelhecer, não ter, por exemplo, como atributo, né, relacionado ao envelhecimento, a visão enfraquece, a gente fica mais frágil fisicamente. No Éden não tinha nada disso. Então, Deus criou um ambiente perfeito. As condições ambientais favoreciam o homem ter uma vida sem limites, sem limite físico, sem envelhecimento. E Deus confere ao homem algumas coisas interessantes. Deus dá ao homem uma tríplice missão: governar a terra, cultivar o solo e se relacionar com Deus. Por que a gente precisa dessa tríplice missão, né? Governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim. Por quê? Deus dá trabalho ao homem. Porque o relacionamento com Deus confere sentido à existência do homem. O homem só tem sentido na vida por causa do seu relacionamento com o Criador. Mas o trabalho confere propósito ao homem. Existem, às vezes, algumas pessoas que, a título de, quando vai explicar um livro no Gênesis, dá um tropeço aqui, fala que o homem passou a trabalhar como castigo da queda. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Não, Deus dá ao homem o atributo de cuidar e lavrar da terra antes mesmo da queda. Então o trabalho, ele não é um castigo. O trabalho é um propósito à existência humana. Deus dá uma ocupação ao homem para que ele cuidasse. E juntamente com esse propósito de cuidar da terra, Deus chama agora a mulher para, no sexto dia, criando o homem, Deus chama a mulher também agora à existência a partir de Adão. Quando Deus olha, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem e diz que a criação do homem é muito boa. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei para ele uma adjuntora que esteja como diante dele. Deus chama Adão, coloca ele num pesado sono, é como se Deus aplicasse ali uma anestesia, não é? O primeiro procedimento cirúrgico acontece no Éden. Deus coloca o homem para dormir. Enquanto ele dorme, ele tira uma das suas costelas e faz a mulher a partir dele. Irmãos, isso tem um significado extraordinário. Esse ato cirúrgico de Deus tem um propósito aqui, ele comunica uma verdade. Eu quero que você me pense comigo. Quando Deus cria um par para ele, a mulher, Deus cumpre alguns propósitos aqui.
Você já parou para pensar por que Deus cria a mulher a partir da costela, lado? Olha que coisa interessante, quero que você pense. Se Deus criasse a mulher a partir da cabeça, denotaria superioridade. Se Deus criasse a mulher, por exemplo, a partir de um osso do pé, denotaria inferioridade. Mas quando Deus cria a mulher da costela, do lado, dá um sentido de igualdade, tanto de substância quanto de propósito. Então eles têm carnes e ossos idênticos. E agora ela é feita para companhia. A mulher cumpre 3 propósitos ao lado do homem. Primeiro, companhia, estar junto. Complementariedade. A mulher é feita diferente do homem para o completar. É como uma engrenagem macho que encaixa numa engrenagem fêmea e elas fazem uma conexão perfeita. Terceiro e último propósito, fidelidade, vida integrada. Então, quando Deus cria homem e mulher, Deus os cria para a sua glória e os coloca perfeitamente ali no Éden. Então, entendamos isso. A felicidade do casal só poderia ser plena na sua união, compartilhando um propósito comum, cuidando da terra, relacionando-se com Deus, com o Criador, e tendo companheirismo mútuo naquele ambiente. Seguindo, Deus institui a partir da criação do homem e da mulher não apenas a diferença entre macho e fêmea, mas Deus institui a família e dá para o homem uma missão. Existem agora 2 alianças criadas a partir disso. Quero que você entenda. As 2 alianças da humanidade, a criação e o ministério de Jesus, começam com casamentos. Então, a criação da raça humana inicia no casamento. O ministério de Jesus, no Evangelho de Mateus, começa também com o casamento. Ou seja, a união homem e mulher abre o propósito divino para a humanidade, tanto na criação quanto na redenção a partir do Senhor Jesus. Então, quando Deus cria o casal e estabelece ele no Éden, Deus dá, a partir da família, um princípio tríplice para sua existência. O casamento homem e mulher cumpre esses 3 propósitos. Ele é monogâmico entre um homem e uma mulher, numeral mesmo, 1. Ele é heterossexual, feito de macho e fêmea, e ele é indissolúvel. Então existe esse propósito tríplice cumprido no casamento a partir do Éden. O casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Deus faz com que homem e mulher sejam diferentes anatomicamente também entre si. Existem algumas diferenças aqui, eu quero comentar. As diferenças físicas, o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Existem diferenças sentimentais, o homem tem características biofísicas diferentes das características biofísicas da mulher. Diferenças psicológicas, no propósito de autocomplementação. Então, aquilo que tem no homem completa a mulher e aquilo que tem na mulher completa o homem. Isso é lindo. Além disso, complementariedade, quando isso é tirado, quando isso é desligado, é rompido essa complementariedade. E o princípio de Deus foi estabelecido assim: homem e mulher unidos em união. Desculpa aqui pela redundância, né? Eles completados em união. Outro objetivo cumprido no casamento, procriação. Deus fez o homem para procriar. Então, o propósito da procriação é o fato do homem gerar filhos, glorifica o Senhor. O próprio salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Então, seguindo, falar do capítulo 3 agora do livro do Gênesis. A gente rapidamente falou da semana da criação, falamos da criação do homem no ambiente perfeito. Mas a gente agora vai falar também da queda. Aqui, tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo era belo, não havia pecado, tudo era maravilhoso. Mas a narrativa do Pentateuco, e especificamente aqui do livro do Gênesis, ela apresentou até agora
o Deus criador, um homem perfeito, mas Deus criou o homem agora, um ser, um agente. Corte quando você tá falando. Desculpa, eu não entendi, você pode... É que quando você tá falando, tá cortando um pouco. Sim, agora sim. Pode falar, irmão Joab. Ah, tá joia, eu vou retornar aqui. Porque fala, Joab. O símbolo do microfone vai abrir. Então, ó, se tiver ruim, irmãos, me interrompa, tá? Não precisa nem só levantar a mãozinha aqui. Você pode... Professor, não estamos te ouvindo. Então, ó, seguindo, né? A narrativa do Gênesis, então, falando Deus criador, do homem criado perfeito, mas Deus, quando cria, é bem-vindo, livre. O homem foi criado com a capacidade de escolher. E a partir dessas escolhas, né, Deus criou o homem, Deus colocou lá a árvore da ciência do bem e do mal, e Deus diz, não coma dessa árvore. Dá ao homem o poder de escolha. E a partir da escolha do homem em desobedecer a Deus, a gente vai ver a consequência. Então, até aqui, tudo estava lindo, tudo estava perfeito. Então, para ele, essa capacidade de escolha. E é importante a gente lembrar que as escolhas que nós fazemos, as escolhas morais entre bem e mal, a escolha pelo bem gera vida, a desobediência gera morte. E a partir disso, Deus dota o homem de senso de responsabilidade. Agora, quando a gente vê o capítulo 3, do livro do Gênesis, a gente vê que a serpente ele provoca ela e chegando naquele lugar diz, poxa, Deus falou que vocês podem comer de todo fruto que existe sobre a face do jardim. E aí a mulher faz a ressalva, falou assim, olha, de um dos frutos, Deus diz... É lá mesmo. O quê? É lá mesmo. Que nós não deveríamos comer, porque se nós comermos, nós morreríamos. E quando ela faz essa afirmação, ela coloca uma dúvida na cabeça de Eva. Olha, não é bem assim. Não é que Deus não quer que você coma porque você vai morrer. Deus não quer que você coma para que você não seja como ele. Saiba do bem e do mal. Olha que coisa interessante. A proposta... Só pedir, irmão Paulo, só cuidado aqui para a apresentação ficar só comigo aqui, ó. Isso. Voltou agora. Então, ó. Então, ó, vamos lá. A proposta do pecado da serpente era um apelo. Ela queria despertar a curiosidade, trazendo, olha que coisa interessante. Quando ela diz assim, ó, Deus não quer que vocês comam, nem toquem nele, é para que vocês não sejam como ele. Por quê? Deus sabe que se vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como Deus, sabendo bem e mal. Gênesis 3, verso 5. Ou seja, essa proposta é um apelo, trazendo a ideia de que aquilo que Deus tinha colocado para eles era incompleto, era imperfeito, é como se ela estivesse falando assim, não, Deus não deu a parte melhor para vocês, ele está ocultando. E o ocultar está no comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, olha que coisa interessante. Deus tinha criado com eles um ambiente perfeito, uma comunhão perfeita, e a partir dessa dúvida que a serpente coloca na cabeça de Eva, a mulher fica assim, será mesmo?
Será mesmo que aquilo que Deus diz é verdade? Olha isso, no fundo, a proposta tentadora na queda era colocar em dúvida a palavra de Deus. Será que aquilo que Deus diz é aquilo mesmo, é a verdade? E aí ela faz a proposta, não tomem desse fruto, porque vocês comendo, vocês conhecerão bem e mal, e vocês serão como Deus. Despertar o desejo de sermos aquilo como Deus era. Olha que proposta diabólica foi colocada diante de Eva ali no Éden. Só que ela coloca uma proposta, olha, vocês vão conhecer bem e mal, mas ela ao mesmo tempo esconde o resultado daquela escolha. O homem tinha um relacionamento pleno e perfeito. Agora, quando ele peca, ele vai perder isso. Ou seja, ela conta a parte de você vai conhecer bem e mal, mas ela omite, você vai perder o seu relacionamento com Deus. Ou seja, o pecado trouxe consigo uma desconexão com Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado rompeu o relacionamento pleno e perfeito. E Deus diz, certamente quando vocês comerem, vocês vão morrer. E a pergunta que eu faço, quero que você pense, o homem quando mordeu o fruto, caiu duro na hora? Evidentemente que não. Mas qual era essa morte que Deus estava falando que eles morreriam? Morte espiritual. Ao ponto de que quando Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Espiritualmente, o pecado trouxe para nós a desconexão. Ele trouxe como herança a morte espiritual, que agora seria transmitida a todos os homens a partir de Adão. Seguindo, a partir da consequência do pecado, o que o pecado gera também? A terra passa a ficar enferma por causa do pecado. Quando a gente lê Gênesis capítulo 3, verso 17, o texto diz para a gente que a terra passa, o homem seria expulso agora do jardim. Gênesis 3:17. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei. Comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, dela não comerás. Maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a terra é amaldiçoada por conta do pecado. Então a terra agora deixa de ser produtiva como ela era. O pecado, em tudo que ele tocou, ele destruiu. O homem perdeu o relacionamento perfeito com Deus. O homem passa a ter agora um relacionamento entre ele complicado. A relação com a natureza passa a ser agora complicada. A terra é amaldiçoada por causa do pecado. Ela perde aqueles elementos de pureza, de perfeição. Todo aquele princípio de tudo aquilo que favorecia para a vida ser eterna e perpétua, ser imortal na terra, vai se perder por conta do pecado. Agora, o livro do Gênesis vai detalhar os inícios. O início da queda, o início da criação, mas também o início da queda, os primeiros passos do pecado. Vai detalhar os primeiros povos, assim como a promessa que Deus faz através de Adão, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, olha que interessante, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti, está falando com a serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas Deus faz uma promessa agora, que a partir da semente da mulher nasceria um que esmagaria Satanás, que esmagaria a serpente. Seguindo, irmãos, como consequência da queda, morte física. O homem não teria mais uma vida imortal, ele passaria a experimentar a morte a partir do pecado. Agora a gente vai ver, a partir do capítulo 4 do livro do Gênesis, a multiplicação da semente do homem. Deus diz a partir do versículo, na narrativa de Moisés, no Gênesis, que
Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, o homem passa agora a procriar. Então, a partir da semente da mulher, o homem vai tendo filhos. O primeiro deles sendo Caim, depois vem Abel, depois vem outros filhos. E agora, já no capítulo 4, o espaço de tempo começa a ficar maior. Adão vai tendo vários filhos, e agora vai acontecer o primeiro homicídio também, resultado direto do pecado a partir da queda. O texto diz, a partir do versículo 8 do capítulo 4, que se apresenta perante Deus. Olha como o relacionamento com Deus ainda era próximo, apesar da existência do pecado já nesse momento. O homem já havia sido expulso do Éden e agora ainda tem um relacionamento muito próximo. O texto diz que se apresentam diante de Deus Caim e Abel. Um traz a oferta de animais para oferecer como oferta ao Senhor, outro traz a produção do campo. Um era agricultor, outro criava animais. Diz o texto, Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Mas antes disso, eu quero pegar versículo 2. Desculpa, do capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador ou agricultor da terra. E aconteceu que ao fim de dias, que Caim trouxe o fruto da terra e uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou entristecido. E o Senhor lhe disse: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá para ti aceitação, e se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado está à porta e para ti será o seu desejo, e sobre ele te dominarás. Então, nessa oportunidade, a gente vê o relato de duas pessoas que se apresentam perante Deus, trazem uma oferta, um faz uma oferta que é aceita e o outro não. E o texto nos leva a pensar o seguinte: antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. O pecado aqui vai mostrando as suas garras, colocando de fora os seus resultados. E aí eu quero que você pare e pense, né? O fruto da terra, aqui o texto diz assim, ó, Caim vem e traz o fruto da terra. Não existe um qualificativo de que ele trouxe o melhor do fruto da terra. Enquanto quando Abel traz, o texto diz que ele traz as primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Ele traz o melhor. A ideia aqui não é que a oferta de um era animal e Deus aceitou, a oferta do outro era fruto da terra e Deus não aceitou. Um traz algo comum, o fruto da terra, o outro traz o melhor das suas ovelhas e da gordura. E eles ofertam isso. Olha que coisa interessante. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Deus olhou para o coração deles. Um trouxe algo comum, outro trouxe algo especial, melhor do que ele tinha, ofertou. Deus recebe a oferta de Abel e Deus rejeita a oferta de Caim. A partir disso, a vida dos dois é colocada em xeque. E Caim fica irado. Por conta disso, ele tira a vida do seu irmão. Acontece o primeiro homicídio. Deus chama ele para uma conversa, a partir do versículo 8, diz: o que aconteceu? Cadê seu irmão? E ele finge: não sei, porventura sou eu guardador ou tutor do meu irmão? E Deus diz: porém, o sangue do teu irmão clama desde a terra, pedindo justiça. E a partir dessa oportunidade, ele fica agora
apavorado diante do conhecimento de Deus, que tinha visto aquele homicídio, e Deus marca Caim agora para que a sua vida não fosse tirada. Amém, irmãos? Vamos fazer assim agora? Eu queria fazer um intervalo com vocês para a gente tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, um lanchinho, e a gente pode voltar às 21 horas. Eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp o segundo link, a gente volta às 9 em ponto. Pode ser assim, irmãos? Vocês podem sinalizar aqui para mim, se puder abrir a câmera, o microfone. A gente faz um intervalinho aqui de 20 minutinhos. Tranquilo, para mim, tranquilo. Perfeito, então, irmãos. Até para eu dar uma respirada aqui, que eu já estou falando 1h10 aqui direto. Tá bom? A gente toma um lanchinho, toma um cafezinho. Os irmãos que estão lá, presencial lá na catedral, acho que tem algum de vocês que está lá na catedral, né, irmãos? É o Jonas. Isso, irmão Jonas. Você toma um lanchinho lá com o pessoal, 9 horas nós Isso. retornamos. Eu Tá só bom? queria saber qual que é a revista que tá usando, que eu não consegui localizar aqui. Eu estou usando, nós estamos estudando o manual de Pentateuco, eu estou focando nessa lição aqui, o livro do Gênesis. Eu vou mandar esse material que eu estou exibindo aqui para vocês de modo complementar. Ah, tá ótimo. Tá bom, meus irmãos? Eu vou interromper aqui a gravação e a gente volta. Eu vou jogar o